Beleza, vamos lá. Bom, eu venho há algum tempo estudando a gestão, né, desde mestrado, e esses conceitos sobre a gestão têm me incomodado um pouco. A gente viu, né, essa parte tradicional, né, usando a linguagem do Arthur, sobre administração, que não responde muito o que é uma empresa em si, né? Vem uma linguagem muito prescritiva, uma receita muito pré-fabricada, mas como que a gente coloca isso em prática, né? E quando a gente vai vendo vários conceitos sobre gestão, a gente vê que essa administração tradicional ela não se enquadra aos vários conceitos. Então, ela está falando, afinal, de quê? Né? De que tipo de administração? E aí a gente tem uma série de definições, né? Tem a própria administração tradicional, aí tem a gestão, a governança corporativa, a governança pública, o Carriere vai chamar de gestão ordinária, gestão de pequenas empresas, gestão de grandes empresas, e por aí vai. Várias classificações, várias denominações de gestão. E muitas vezes elas acabam não conversando entre elas, assim, uma não falando da outra, uma não explicando a outra. Mas para mim, elas têm um eixo comum. Elas têm uma essência, que é essa essência da gestão. Elas estão gerindo uma organização, né? Elas estão gerindo uma instituição. E qual é, então, esse elemento comum da gestão? E esse é um dos focos de estudo que eu venho tendo dentro da administração desde que eu resolvi seguir a carreira acadêmica, de investigar esse foco comum, onde que está isso, o que, que é isso, como que funciona isso. Eu vou falar um pouquinho do contexto que me trouxe para esse lugar e que é o contexto que motiva essa disciplina, de trazer esse tipo de discussão para uma disciplina dentro de um curso de administração. Né? Ao longo das minhas experiências dentro de empresas, inclusive com a tese de doutorado, e aí eu vou falar, vou citar mais os exemplos da tese, porque está disponível para quem quiser ler, e a gente vai ver algumas coisas, né, aqui ao longo da disciplina, então eu vou falar mais desse contexto específico. Mas que é um contexto que eu observei em vários lugares. E o principal aspecto para mim é que a gente tem uma tendência a reificar as organizações, né, de falar assim, a empresa fulano de tal faz isso, né, a Vivo faz telefonia, a CEMIG fornece luz, né, energia elétrica, e então a gente reifica as empresas, a gente trata as empresas como se as empresas elas tivessem como se elas fossem um organismo vivo, né, como se elas tivessem uma identidade. E alguns autores vão discutir até que as empresas de fato têm uma identidade que eles vão chamar de identidade organizacional. E eu creio que sim, que embora a gente faça essa reificação de uma maneira equivocada, mas essa reificação ela acaba sendo vestígio de um aspecto simbólico importante da organização. Que no final das contas, a organização, quando a gente olha para ela, no seu aspecto mais geral, mais amplo, ela tem as suas características específicas. Né? E essas características elas vão aparecer de diversas maneiras. Uma delas, por exemplo, é o posicionamento de mercado que a empresa tem. Né? O nicho de mercado que a empresa ocupa. E aí são várias estratégias. Né? Pode ser uma estratégia de um produto de qualidade, de um produto de luxo, de um produto popular, e por aí vai. E uma questão importante para mim, que eu acho que a gente devia perguntar enquanto estudante de administração, ou estudiosos de administração, é que como que a empresa vai assumir esse formato? Como que é tomada essa decisão? Como que a empresa chega nesse nível, né?
Aqui a gente tem duas possibilidades. Pode ser, se for uma empresa muito organizada, pode ser o resultado final de um planejamento estratégico, né, muito bem calculado e muito bem articulado, onde o posicionamento ele foi previsto, né, ele foi constituído previamente e, e a empresa alcançou aquilo que foi determinado, né, que foi planejado, ou pode ser algo orgânico, né, que foi sendo construído ao longo do tempo em virtude de uma série de acontecimentos ao longo da história da empresa. Então, uma coisa que para mim é muito curioso é isso, assim, a gente pensar, então, como que uma empresa assume, como que uma empresa se transforma no que ela é, como que ela assume, como que ela produz essa própria identidade. E claro, né, ela não produz uma identidade sozinha, né, porque ela, embora a gente entenda ela como um organismo vivo, né, ela não é, mas ela é constituída por organismos vivos que são pessoas. Então, esse posicionamento que a empresa tem, seja nesse aspecto de resultado de um planejamento estratégico, seja de uma construção orgânica ao longo do tempo, acontece como consequência das pessoas. E aí, o que é o ponto para mim? Como que esse posicionamento das pessoas se transforma, então, numa postura organizacional? E quando eu estou falando de uma postura organizacional, eu estou falando de um alinhamento de todas as pessoas naquele direcionamento que a empresa toma. Claro que é complexo, né? Não é simplesmente chegar e falar vai ser assim, ponto final, né? Porque são muitas pessoas diferentes que estão ali dentro, mas que ao longo do tempo vai acontecendo uma série de ajustes entre os comportamentos das pessoas e aí a empresa vai assumindo esse perfil, essa identidade dela. E dentro desses alinhamentos, pessoas que estão muito distantes daquela identidade da empresa acabam não ficando na empresa, seja porque elas não dão conta, seja porque outras pessoas não dão conta e acaba demitindo essas pessoas. Mas o que é importante para a gente entender? Como que existe esse alinhamento em função do comportamento da empresa, em função da identidade da empresa, em função daquela característica principal da organização. E é esse o aspecto que me intriga. E, para mim, é esse o aspecto comum de qualquer tipo de gestão. É que a organização ela assume um perfil, que né, alguns autores vão chamar de identidade, e isso significa, então, uma série de alinhamentos de comportamento de pessoas no entorno desse comportamento geral da organização. No caso dessa empresa, da minha tese de doutorado, por exemplo, era uma empresa que ela tinha um posicionamento de mercado que a gente, fazendo uma analogia, poderia, dentro da área de marketing, poderia considerar como sendo um posicionamento de um produto de luxo. Né? Uma entrega de qualidade e uma entrega de desempenho com alto preço. Então, isso é dentro da caracterização do marketing, isso é um posicionamento de marca de luxo. Né? Então, dentro daquele setor que ela atuava, ela tinha esse comportamento. E uma coisa que me chamou muita atenção é que o CEO era dessa maneira. E, claro, eu não estou falando que necessariamente a organização vai assumir os contornos que o CEO quer. Nesse caso dessa empresa, a gestão da empresa estava separada da propriedade. Né? Os proprietários não eram os gestores, eram um gestor profissional de mercado. Isso torna um pouco mais complexo esse posicionamento da empresa, e aí depende de uma série de características, né, de funcionamento e de interações entre as pessoas para poder assumir esse controle. E poderia ser diversas as possibilidades, poderia assumir os contornos que os proprietários queriam, poderia assumir os contornos que algum grupo de funcionário específico gostaria, ou algum diretor executivo específico, que não necessariamente seja o CEO ou seja os proprietários. O que importa para nós é entender como que esse desejo de uma pessoa
ele vai para a organização e as pessoas, de um modo geral, assumem esse comportamento para eles. E a somatória das pessoas da organização assumindo esse comportamento é que vai constituir essa identidade da organização. Esse é o ponto para mim. E o que explica isso, né? Então, no caso dessa empresa, ela tinha um posicionamento de uma marca que no setor era considerado de luxo, né? E o produto muito bem posicionado nesse sentido, porque é um produto de alta qualidade, com alto desempenho, com uma proximidade de serviço pós-compra, muito tempo de garantia, alta durabilidade do produto. Isso tudo é um posicionamento de mercado. Só que isso eram coisas que o CEO da empresa gostava na vida dele. Então, ele era um consumidor de marcas de luxo, né, carros de luxo, uma casa luxuosa, produtos de luxo, né, relógios, perfumaria, alimentação, restaurantes. Então, para mim, ficou muito nítido que a empresa, no final das contas, acabou assumindo esse contorno que era a perspectiva do CEO. E quando eu fui vendo a história da empresa, a trajetória da empresa, até a entrada desse CEO na empresa, a empresa não tinha esse posicionamento de mercado até a chegada dele. Então, ele chegou na empresa com algo que era da vida dele, né, era algo pessoal dele, e por uma série de coisas, e essas coisas envolvem principalmente interação entre as pessoas, né? A empresa, depois de alguns anos na gestão desse CEO, a empresa tinha os mesmos contornos que ele assumia para a vida dele. Então, o que eu quero trazer, quero que vocês entendam isso, como que uma pessoa chega numa empresa e pega a empresa com uma determinada característica, com uma determinada identidade, e transforma ela em outra coisa a partir daquilo que ele acredita que deve acontecer. Porque é nesse ponto que estão as relações de poder. As pessoas que trabalham na empresa e que estavam trabalhando quando ele chegou podiam simplesmente não aceitar e não concordar. E a empresa não ia assumir essas características. E o que importa para Mas, nós é que Alexandre, ia ter que vir de cima para baixo, né? esse aqui é o ponto. Ele Não, chegou como CEO, não? não. É por isso que eu falei no começo que, nesse aspecto, coincidiu. E, claro, ele foi habilidoso em usar os dispositivos de poder que ele tinha. E um dos dispositivos de poder foi a força física, a morte. Né? Ou você faz o que eu mando, ou você está fora. Tá? Só que não quer dizer, e o Foucault fala isso, não quer dizer que obrigatoriamente vai acontecer de cima para baixo. Pode acontecer de baixo para cima. Tá? Pode acontecer de baixo para cima. E tem um outro detalhe, Clara, importante você ter colocado isso. Por quê? Não adianta ele colocar se as pessoas não tivessem concordado com isso. Ele não tinha como usar uma força física e simplesmente impor isso na empresa. A empresa ela é estruturada por uma série de relações de poder. Tem um capítulo da tese que é sobre os territórios, que eu mostro o mapeamento dos territórios e os agentes de poder em cada território. Ele só conseguiu fazer essa construção na empresa porque os agentes de cada território, dentro da empresa, né, a empresa como um território maior, né, constituído por microterritórios ali dentro, né, que são subsistemas, os agentes de poder de cada microterritório compraram a ideia, assumiram para si aquela perspectiva. Só por causa disso ele conseguiu fazer o que ele queria, o que ele conseguiu fazer. Se essas pessoas não tivessem se alinhado com a postura dele, ele não teria conseguido. É isso que a gente tem que deixar importante. Então, claro, ele foi um agente de poder que, nesse caso, coincidiu com o papel do CEO, só que as pessoas de baixo, elas, elas tiveram um alinhamento, elas tiveram uma concordância com ele. Então, essa realidade da empresa só acontece a partir das concordâncias.
E essa produção das concordâncias, isso é relação de poder. Relação de poder é construir essas concordâncias. É quando o cara chega e fala, a realidade da empresa vai ser essa aqui. E a galera vira e fala assim, beleza, eu quero essa realidade para mim também. E começa a construir aquela realidade junto com o agente de poder. Tá? Então, não adianta ele só lá em cima produzir isso. As pessoas lá de baixo também têm que produzir isso. E aí tem um detalhe. Se a gente fosse olhar pela posição da hierarquia, acima dele tem os proprietários. Ele não era o top da hierarquia. Numa organização, o top da hierarquia é a propriedade. É a propriedade quem tem o direito de propriedade. Então é a propriedade que manda. Os proprietários não concordavam com o posicionamento da empresa. Eles tentaram fazer uma intervenção para ver se modificava e não conseguiram. Quase quebraram a empresa por causa da modificação que eles tentaram fazer. Então, isso está discutido na tese, inclusive. Então, vocês perceberem que ele não era a autoridade superior. E quando, na hierarquia, a autoridade superior, que eram os proprietários, tentou instalar a realidade deles, não conseguiu porque eles não foram agentes de poder. Porque a galera estava alinhada com o CEO. Tá? Então, nesse caso, coincidiu porque ele foi habilidoso em usar os dispositivos de poder que ele tinha em mãos. Agora, os proprietários, por exemplo, eles tinham direito de propriedade como dispositivo de poder. Só que não adiantou utilizar esse dispositivo. Eles não tiveram habilidade suficiente para utilizar esse dispositivo. Tá? Então, bacana a sua colocação, que ajuda a gente a entender isso. E aí, isso vai depender, então, de uma série de interações e relacionamentos. É o que eu estou falando. Não adianta simplesmente ele chegar e colocar e falar, é assim. Foi necessário ir acontecendo uma série de ajustes para que isso aconteça. E aí, uma série de desejos foram sendo cumpridos. Ele teve que ir cumprindo desejos dos vários diretores, para os vários diretores alinhar com eles, depois dos vários agentes de poder na empresa, né, dos microterritórios. Então, houve uma série de ajustes para isso. E o que é interessante também, que a gente precisa notar, é porque esse posicionamento da empresa, o que os proprietários não concordavam, é que para a empresa ter esse posicionamento, o custo era muito alto. Porque aí era uma empresa que oferecia um espectro de serviço que era nessa perspectiva de luxo, né, nesse posicionamento de luxo, que o custo disso era muito alto. Então, os proprietários eles queriam enxugar esse custo da empresa, porque o custo da empresa estava muito alto. E esse custo estava muito alto por causa desse posicionamento, por causa da maneira como tinha a recepção dos clientes. Aí tinha um aspecto físico da empresa, que era uma empresa muito bonita. O pessoal na cidade comentava isso, né? Eles falavam que não conheciam uma empresa que tinha uma planta produtiva tão bonita daquele jeito, com jardins muito bonitos, lagoa, uma construção muito bonita, de vidro, com madeira. Então, era um negócio muito bem estruturado. E aí, essa estrutura física bonita da empresa foi um dispositivo de poder que começou a convencer os diretores a manter aquela posição. E também os microagentes de poder. Como aquilo começou a dar um impacto na cidade, o pessoal então tinha um orgulho de trabalhar na empresa. Né? Às vezes tinha gente que gostava de sair, de andar para a rua fora com o uniforme da empresa, como uma coisa assim, olha onde eu trabalho. Naquele lugar bonito, naquele lugar chique. Então, as pessoas tinha algumas pessoas na empresa que começavam a se sentir importante porque a empresa tinha uma importância naquela cidade. Eu até citei para vocês, por exemplo, um caso da Uzi Minas. Isso aconteceu com a Uzi Minas, né? Então, vocês percebem que quando uma pessoa começa a se sentir importante por causa da importância da empresa, isso é um dispositivo de poder. Que aí a pessoa, então, ela se alinha com aquela estrutura de realidade da empresa e começa a assumir aquilo como sendo dela, como importante para ela.
aquilo vai realizando algum tipo de desejo, vai trazendo algum tipo de benefício e alguma espécie de bem-estar para a pessoa. Esse é o ponto das relações de poder. As relações de poder, para convencer o outro a assumir essa perspectiva, uma série de benefícios tem que ir sendo produzidos e tem que ser gerado. A, não sei se está ficando claro para vocês essa perspectiva, né? Isso é o foco das relações de poder, né? Isso é o meandro da relação de poder. É quando as pessoas, então, elas começam a assumir aquilo para elas. Por exemplo, alguns dos diretores já estavam na empresa antes da chegada desse CEO. E eles não tinham essa preocupação com o luxo, com a importância da empresa, com a estética da empresa. Eles não tinham isso como um critério para a vida deles. Só que a partir do momento que isso começa a trazer algum tipo de benefício para eles, eles mudam a própria identidade deles e começam a assumir esse gosto pelo requinte, pelo luxo, pela estética, para eles. Então vocês percebem que vai acontecendo uma alteração das próprias pessoas. As pessoas vão se modificando, a identidade das pessoas vão se transformando em virtude daquele contexto onde elas trabalham. Isso é o resultado das relações de poder. É isso que as relações de poder faz essa transformação na realidade da pessoa. A realidade da pessoa começa a ser alterada por uma influência de outras pessoas. E claro, né, que esse formato final, ele não era todo exclusivo do CEO. Foi uma série de ajustes, né? Tem influência de um diretor ali, tem outra influência de um diretor aqui, mas uma série de acordos e de ajustes foi sendo feito. Por exemplo, no caso dessa empresa, o sistema hierárquico dela era organizado, né? Era o CEO, a diretoria executiva e os gerentes. E aí, a gente sabe que a diretoria executiva geralmente é uma diretoria de marketing, pelo menos as principais dentro de uma empresa, pelo menos de um porte médio, né? Uma diretoria de marketing, uma diretoria de finanças, uma diretoria de logística, uma diretoria de gestão de pessoas. Né? Talvez pode ter uma diretoria de produção ou ela pode estar junto com a diretoria de logística. Mas, geralmente, pelo menos essas quatro diretorias, geralmente elas têm, porque elas têm características muito diferentes. Né? Então, pelo menos essas quatro tem que ter, porque elas trabalham com coisas muito diferentes na administração. A produção e a logística, por exemplo, já dá para encaixar mais ou menos dentro da mesma área, são coisas diferentes, mas às vezes dá para encaixar dependendo do grau de complexidade de cada área. Mas no caso dessa empresa, não tinha diretoria de gestão de pessoas. A gestão de pessoas era feita pela gerente de gestão de pessoas. Então, houve uma distorção da direção, né, da composição da diretoria. Pelo menos uma distorção no sentido de aquilo que é mais comum ser visto. E aí, a gerente de pessoas, porque aí os gerentes são subordinados aos diretores. A gerente de gestão de pessoas, ela era subordinada ao diretor de finanças. Faz algum sentido para vocês isso? Nenhum, né? São duas áreas que elas são muito diferentes. Mas por que isso aconteceu? Porque o diretor de finanças tinha um problema pessoal com a gerente de gestão de pessoas. E aí, dentro das relações de poder, né, dentro das articulações e das interações, foi necessário, então, que o CEO abrisse mão de uma diretoria de gestão de pessoas e colocasse a gestão de pessoas como sendo subordinado à diretoria de finanças. Então, aí vocês vão vendo que os contornos que a empresa vai assumindo, né, as características que a empresa vai tendo, vai acontecendo por essa série de relações. E aí, nesse caso, o CEO, por exemplo, ele não teve poder de agência, em termos de relação de poder, sobre o diretor de finanças.
ao tomar essa decisão, o diretor de finanças foi um agente de poder sobre o CEO. O CEO queria uma diretoria de gestão de pessoas. Mas, dentro de toda a negociação lá, né, dentro da necessidade que o CEO tinha, por exemplo, desse diretor de finanças específico, e dentro de todos os contornos que aconteceu lá, ele abriu mão e deixou desse jeito, dentro de uma série de negociações em termos de interação. E aí, gente, essas interações, essas articulações pessoais, isso está em qualquer organização. Isso está em governança corporativa, isso está em governança pública, isso está em gestão ordinária, isso está em gestão de grandes empresas, de pequenas empresas, de médias empresas, isso está na gestão de um restaurante, isso está na gestão de uma festa, isso está na gestão de um bar, isso está na gestão da universidade, isso está na gestão do governo do país. Então, para mim, o elemento comum que existe em qualquer tipo de gestão é essa articulação de relações que o Foucault vai descrever como sendo as relações de poder, que vai dar o formato final da organização. Esse formato final é o formato que mais atende aos desejos das pessoas que estão na organização. Porque quando as pessoas estão numa organização que o desejo dela não é atendido, aí é o que o Foucault vai chamar de aplicação de forças das relações de poder. Ou a pessoa vai aplicar uma força para transformar o contorno para atender o próprio desejo, ou ela sai fora e vai embora. E aí se ela começar a fazer uma alteração muito grande, vai começar uma articulação, aqueles que estão insatisfeitos para mandar a pessoa embora. Então, vai tendo sempre essa articulação para ter uma definição do que é a realidade da empresa, e essa realidade é uma realidade que atende ao desejo coletivo, de um modo geral. Às vezes, nem atende de algumas pessoas, mas as pessoas vão mudando a própria identidade e vai passando a desejar aquilo que a empresa proporciona, em termos de realização de desejo. E aí vai construindo o desejo das próprias pessoas. Então, isso é que é uma gestão. É a produção dessa realidade que realiza o desejo coletivo. E essa realização do desejo coletivo, ela tem duplo sentido. Ela tem um sentido de cumprir, de satisfazer o desejo coletivo, ou de produzir desejo nas pessoas. Pode chegar uma pessoa lá que quer outra coisa, mas se ela abrir mão dos desejos dela e começar a desejar aquilo que a empresa proporciona, entrou nas relações de poder e vai ficar na empresa. Não sei se está claro isso para vocês. Tá indo? Estão entendendo, gente? Sim. Sim? Beleza? Então, é esse o aspecto que eu estou querendo discutir aqui nessa disciplina, em termos de gestão em relações de poder. Né? Gerir uma empresa, então, é construir essa realidade de desejos. É construir esse formato final da empresa. Gerir, então, é gerir esse formato final. Só que como que eu faço essa gestão dessa realidade da empresa? Através das pessoas. É fazendo a gestão da realidade das pessoas. É fazendo as pessoas desejarem a minha empresa, desejarem a minha realidade. Só que as pessoas, elas não vão desejar a minha realidade no todo do meu jeito. Aí eu vou fazendo pequenos ajustes na minha realidade para ir agradando um aqui, né, agradando um ali, realizando um desejo aqui, realizando outro desejo ali. Mas o eixo do meu desejo, ele é o geral, ele vai ser cumprido. Então, por exemplo, nessa questão do diretor de finanças com a gerente de gestão de pessoas. O que mais importava para o CEO da empresa era aquele posicionamento de mercado da empresa. Então, ele flexibilizou a realidade da diretoria, mas o eixo central foi mantido. E aí ele precisava do gestor de finanças para isso, que era um bom gestor de finanças, e o cara falou, beleza, eu alinho com você e você me dá isso aqui. Claro que não foi explícito dessa maneira, né? Um jogo, vai acontecendo em meio às relações, né? O cara vai lá e dá uma diretoria
para gerente de gestão de pessoas, né? E aí o diretor de finanças começa a torcer o nariz, começa a arrumar problema, e começa a falar, não, não sei o quê, até o cara ir fazendo esse ajuste e depois, ao longo de um tempo, aí a empresa fica ajustada. Aí a empresa entra numa coerência. E aí, quanto mais ajustado as pessoas tiverem a essa realidade, maior é a eficiência da empresa. Que aí a empresa começa a funcionar redondinha. Uma empresa, quando ela está com muito problema de funcionamento, é porque as pessoas não estão alinhadas àquela realidade da empresa. De uma outra maneira, quando a empresa está com problema de funcionamento, é porque as relações de poder estão frouxas. Não tem um agente de poder forte que faz o alinhamento da empresa. E várias pessoas vai tentando tomar a realidade da empresa para si e alinhar a realidade da empresa com aquilo que ela quer. E aí a coisa vai se perdendo, que vira muita briga. Aí tem muita insatisfação, tá, aí todo mundo está insatisfeito, todo mundo brigando para que a realidade dele seja a realidade manifesta, né, seja preponderante. Aí está faltando a intervenção do agente de poder. Então precisa entrar um agente de poder para poder alinhar e trazer todo mundo. Aí vai ter que fazer umas limpas aqui, umas limpas ali, mudar umas coisas aqui, mudar umas coisas lá, e fazer esse alinhamento. Então, quanto mais forte for um agente de poder, quanto mais habilidoso ele for, mais as pessoas estão, vou colocar assim, fiéis à empresa. Mais as pessoas estão alinhadas à empresa. Quanto mais alinhadas à empresa, mais as pessoas acreditam que aquilo é o melhor para ela. E aí, quanto mais as pessoas acreditarem que aquela realidade da empresa é o melhor para elas, mais eficientes elas vão ser. Elas não vão correr o risco de sair de lá. Elas vão trabalhar relativamente mais satisfeitas e vai ter, então, um desempenho melhor. E vai ter vai procurar estar sempre melhorando para não correr o risco de perder aquilo que é bom. Então, a questão da gestão da empresa é essa produção dessa realidade dentro das interações. Vou Mas, pegar... Alexandre, Sim, sim. por exemplo, dessa situação que você citou, quando a pessoa ela adere a essa realidade, então ela busca melhorar e tudo mais, e quando meio que acaba esse efeito. Então, por exemplo, a questão da produção da realidade do poder, por exemplo, de uma gerência, não consegue mais exercer a influência que tinha nessa pessoa. Ótimo. Boa pergunta. Aí tem um ponto, tá? Que o Foucault fala. As relações de poder, elas são voláteis. Elas duram pouquíssimo tempo. Então, um agente de poder habilidoso, ele faz a manutenção diária das relações de poder. Quando, não sei se está claro, tá? Então, se alguém conseguiu se manter como agente de poder e alinhou a verdade da empresa por 10 anos, igual esse cara fez aí, com acho que quase 20 anos, não é porque ele criou coisas que duraram 20 anos. É porque ele fez a manutenção todo dia ao longo de 20 anos. Tá? Quando acontece isso que você está colocando, Thaís, é porque está tendo uma alteração nas relações de poder. Outra pessoa está assumindo a agência do poder e está mudando a estrutura da verdade. Bom insight. Entendeu? Entendido. Hã? Entendido. Pois é. Aí, como que vai sendo feito essas alterações? Tem vários dispositivos de poder no ambiente. E a pessoa tem que ir usando esses dispositivos. O dispositivo, gente, ele não tem uma receita. O agente de poder habilidoso, ele lê o que está acontecendo e utiliza o que está no ambiente. Igual, por exemplo, esse CEO foi habilidoso de entender que se ele colocasse a gerente como tirasse ela da diretoria e colocasse ela na gerência, resolvia um problema. Ele foi habilidoso em ler isso, em tomar essa decisão. E aí, a gerente de gestão de pessoas poderia ter criado um problema, mas ela não criou. Ele foi habilidoso também com ela de
de ir ajustando. Então, o que ele fez? Ele tirou ela do cargo de diretora, colocou ela num cargo de gerente, mas, em compensação, ele deu umas outras coisas para ela. Por exemplo, ela tinha uma família com um menino pequeno na época, então ele pegou e deu um plano de saúde bom para ela, aumentou o salário dela não era do diretor, mas também não era do gerente. Então, o agente de poder ele é habilidoso de ir fazendo essas leituras e utilizando o que está no ambiente para ir construindo essas interações e ir criando uma espécie de satisfação coletiva. Esse que é o ponto. Aí tem isso. Esse cara dessa empresa era muito habilidoso com relações de poder. Ele fazia uma festa no final do ano que aquilo ganhava a peãozada assim. A peãozada adorava ele. Todo final de ano ele parava a empresa um dia, fazia um churrasco o dia inteiro e depois à noite fazia uma festa com bebida liberada. Então o pessoal adorava isso. Muitos passavam o ano pensando nisso. E às vezes pode surgir algo completamente ao acaso, igual, não sei se vocês lembram, o jogo de truco, aonde o cara encontrou um dispositivo de poder no jogo de truco que mantinha ele na empresa. Estava lá há 4 anos, num setor onde a média de rotatividade era de 6 meses, que ninguém aguentava trabalhar lá. Mas por causa do jogo de truco, ele trabalhava. E o jogo de truco não foi produzido por nenhum diretor, por nenhum agente de poder. Então, para vocês verem como que é complexo, né, e muito delicada esses dispositivos de poder que vão produzir a realidade na empresa. Então, quando dá essa virada, Thaís, é porque o agente de poder ele está sucumbindo à relação, tem outra pessoa assumindo a produção da verdade. Eu espero que Aí Não, deu para entender. Mas então, quando você fala, por exemplo, essa questão, outra pessoa pode estar assumindo. Pode ser o próprio funcionário tomando consciência, por exemplo, que aquilo ali para ele já não, as ideias não batem, essa realidade já não é mais a que eu pensava que era. sim. Eu vi lá nessa empresa, tinha um grupo, um setor produtivo lá, que o gerente não era microagente de poder. O microagente de poder era um encarregado. Só que esse encarregado, ele estipulava a realidade de um setor significativo na empresa. E aí, o CEO sacou isso, percebeu isso, e estabeleceu com ele uma relação lá, aonde esse camarada estava alinhado com o CEO. Então, não era o gerente quem fazia a realidade da empresa, era um funcionário do chão de fábrica, que era habilidoso entre a galera lá. Entendido. Entendeu? Sim, sim. Teve uma situação lá que teve uma greve dos funcionários lá, e eles sentaram no chão de fábrica, lá no pátio. Estava acontecendo uns problemas na empresa lá por causa da intervenção dos proprietários. E os proprietários estavam tentando impor uma outra realidade, e aí o pessoal não aceitou essa imposição dos proprietários. Porque os proprietários não estavam usando os dispositivos corretos para poder fazer isso. Aí os funcionários não aceitaram, sentaram no chão de fábrica. Só que eles sentaram, foi os funcionários de um setor específico lá, vamos pensar que foi o setor A. Aí o diretor foi lá conversar com eles, só que esse diretor, ele tinha alinhado um pouquinho contra os funcionários. E aí ele já não estava sendo mais um agente de poder com esses funcionários. E aí os funcionários não mexeram e falaram que não ia nem conversar com aquele diretor. Aí um diretor de um outro setor, que era um cara habilidoso com relações de poder, olha para você ver, o cara não tinha relação direta com esses funcionários. Ele era de um outro setor que não tinha nada a ver com esses funcionários. Só que ele era um cara muito querido na empresa.
E aí o CEO pediu para esse cara, para esse outro diretor ir lá e conversar com os funcionários. Esse diretor foi lá e os funcionários voltaram a trabalhar. Então, esse outro diretor, que não tinha nada a ver com aquela história, foi um agente de poder em cima daqueles funcionários, e o próprio diretor daqueles funcionários não foi. Por quê? Não produziu a realidade de voltar a trabalhar. E o outro diretor produziu a realidade de voltar a trabalhar. Então, tá indo. Tá Beleza? sim. Beleza. Vou pegar o texto aqui para a gente ver algumas coisas mais técnicas, assim, mais formais. Que aí, na hora que chegar o Foucault, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Foi aí, né? Bom, então, aí aqui tá falando, então, de uma definição, começando uma definição, né, do que são essas relações de poder, né? Do que é essa gestão. Eu estou falando assim, olha, temos aí orientações de comportamentos. Vocês estão percebendo que quando os funcionários, por exemplo, sentam no chão de fábrica e falam, não vou trabalhar. E isso só aconteceu porque eles articularam entre eles, alguém deu essa ideia de orientar o comportamento para não trabalhar, e aí eles foram e sentaram lá. E aí vocês podem ver que aqui também tem uma produção de consenso. Né? Não trabalhar, um grupo de funcionários é um consenso entre eles. E aí um diretor chega e fala com eles, vão trabalhar, está acontecendo então uma orientação de comportamento. E ao mesmo tempo uma produção de consenso, de materialidade sobre eficiência e eficácia naquele grupo. E aí, vamos observar um aspecto mais profundo um pouco, porque quando eu contrato um funcionário para a empresa, ele vai ocupar um cargo específico para trabalhar. Esse cargo é um conjunto de comportamentos a serem feitos. Então, para que essa pessoa seja eficiente nesse cargo, eu preciso construir essa orientação de comportamento nele, coerente com a execução que aquele cargo existe. Então, isso é a gestão. É eu produzir essa orientação de comportamento, eu alinhar o comportamento do cara com aquele comportamento do cargo, que é aquele comportamento que eu preciso. Ao mesmo tempo, essa orientação de comportamento, ela é uma produção de consenso de eficiência e de eficácia. E quando eu estou falando consenso, eu estou falando então que a pessoa consensa com aquilo, a pessoa concorda com aquilo. Então, eu preciso orientar esse comportamento de uma maneira que a pessoa vai ser consensual com a pessoa. Que a pessoa vai assumir para si como sendo bom para ela, porque a pessoa ela não vai ter consenso se for por obrigação, se for imposto, se for determinado. Por isso que nas relações de poder não tem imposição. Não tem imposição. É uma produção de consenso. O outro aceita. O outro está consensado com aquilo, o outro está de acordo com aquilo. E aí, no meio disso tudo, tem campos de objetos. Né? A pessoa vai trabalhar num cargo específico, com aparelhos específicos, de uma maneira específica, com comportamentos específicos. Por isso que é muito importante, quando eu estava falando com vocês, da questão da hierarquia da empresa, do dirigir a empresa. Porque tem que haver essa distribuição de campos de objetos na empresa. Se não houver essa distribuição dos campos, do que fazer, de como é feito, a empresa não vai ser eficiente, não vai ser eficaz. As relações de poder, elas não vão estar bem estruturadas. E a gente já viu uma empresa que as relações de poder não estão bem estruturadas, não funciona bem. Não é eficiente, não é eficaz. Então, olha, o que é a gestão? São orientações de forma de agir. O que são essas orientações? As pessoas chegam numa empresa, elas não agiam daquela maneira fora da empresa, então elas vão começar a aprender a agir e a gostar de agir daquele jeito. É isso que é produzir uma gestão, né? E essa orientação das formas de agir tem a ver com as orientações de comportamento. E aí não é só uma orientação de agir e uma orientação de comportamento
no sentido de executar o cargo. É uma forma de agir também, uma forma de ver a empresa de uma determinada maneira, é uma forma de interagir de uma determinada maneira dentro da empresa, é uma maneira de reconhecer o agente de poder, de se subordinar ao agente de poder, de respeitar a hierarquia, de perceber que aquele salário que eu recebo e aqueles benefícios que eu recebo estão de bom tamanho dentro do que eu faço. E no final das contas, gente, é criar uma perspectiva seguinte: eu trabalho nessa empresa porque é a melhor empresa. Não tem outra empresa melhor para trabalhar. O ápice das relações de poder de um gestor é isso, é quando as pessoas estão naquela empresa, de uma certa maneira, com algum tipo de contentamento nesse sentido. É a melhor empresa para eu trabalhar, não tem outra melhor. Se as pessoas entenderem que tem uma outra empresa melhor, elas vão embora. Vai procurar a outra empresa. Não sei se está ficando claro isso para vocês. Quando alguém tem esse consenso de estar ali, né, produção de consenso de materialidade, o que é? Esse cargo que eu ocupo aqui, dentro dessa empresa aqui, é o que eu tenho de bom, de melhor para mim hoje. Não tem outra perspectiva. Então, há um consenso com isso aqui. Isso aqui, para mim, tá bom. Eu não estou nem discutindo se a pessoa está cega e ela acha que está bom na verdade, não está e ela não está vendo. Isso é outra questão. Tá? Aí é uma questão da psicologia. Não é o nosso foco aqui agora. Tá? Mas a pessoa acreditando, né? Ou seja, quando a pessoa acredita que aquilo ali é de alguma maneira bom para ela, ela está tendo um consenso. Então, é essa produção de consenso. E aí tem as ordenações dos processos, né, dos vários processos dentro da organização, que a organização é feita de vários processos, são sistemas integrados de processos, né, ordenados, que vai acontecendo em série, um depois do outro. Dentro de cada processo, né, um cargo é um conjunto de processos. E dentro de cada processo há vários modos de atuação, né, vários modos de comportamento, vários objetos, várias formas de agir para fazer a execução daquele processo, daquele cargo da melhor maneira possível. Então, olha, a gestão nada mais foi do que a capacidade de um agente de poder construir relações de poder cujo efeito foi a assimilação e, pois, assunção constituintes de consenso de objetivos considerados coletivos. Então, a gestão é quando esse agente consegue fazer todo mundo assumir aquele objetivo da empresa como sendo dele. Então, quando o CEO dessa empresa ele gosta de coisas de luxo e ele transforma né, ele começa a colocar essa compreensão do luxo na empresa e as pessoas vão gostando disso e vai executando. E no final das contas a empresa é um posicionamento de luxo. Vocês entendem que todo mundo assumiu esse objetivo para si? Aqueles que não estão alinhados com esse objetivo vai ficar insatisfeito. E aí vai começar a sair da empresa, ou vai começar a dar trabalho na empresa, aí vai ter que ser feita uma intervenção, se a pessoa não melhorar, às vezes é mandado embora, e aí isso às vezes é necessário mandar alguém embora porque não está alinhado com o objetivo da empresa. A gente tenta alinhar, mas depois, se não tiver jeito, aquela pessoa não está alinhada, não tem o que fazer. Aí usa o dispositivo autoridade hierárquica com poder de demissão. Então, nesse caso, por exemplo, todo mundo, a empresa entrega o produto de luxo e os clientes compram o produto de luxo e gostam do produto de luxo a ponto de eles pagavam, o produto custava 40% mais caro do que o normal e era um dos produtos que mais vendia no setor. Então, vocês perceberem que os clientes eles assumiram esse objetivo da empresa para eles. Os funcionários, já que o produto foi entregue nesse parâmetro, nesse padrão, os funcionários também assumiram. A diretoria executiva também assumiu. E os proprietários também, por menos que eles quisessem, acabaram assumindo.
Então, isso é a capacidade de um agente de poder. Até os proprietários que não queriam aquilo assumiram. E quando os proprietários tentaram intervir, criou uma desestrutura gigantesca na empresa. A ponto de ou vocês pegam e fazem do jeito que vocês quiserem, ou vocês largam do jeito que a gente quer. Então, vocês veem que tem uma produção de consenso. Olha o consenso que tem no entorno desse posicionamento da empresa. Os clientes têm consenso com o produto, porque estão comprando. Os funcionários têm consenso com esse produto, porque estão produzindo do jeito que precisa. Os proprietários têm consenso com isso, por quê? Porque eles deixaram eles fazer do jeito deles. Os concorrentes têm consenso com isso, porque não tinha ninguém que concorria. Eles assumiram um outro nicho de mercado e pegaram e só produzia produto dos baratos. Não entraram no mercado de luxo dentro desse segmento. Então, olha, vocês irem percebendo a série de consensos que foi produzido dentro disso. Inclusive, a orientação de comportamento dos próprios concorrentes que se orientaram a ocupar um nicho de mercado no qual a empresa não estava, porque eles sabiam que não tinha como concorrer. E também olha como que tem toda essa distribuição do campo dos objetos. Por exemplo, um campo de objeto, essa empresa, objeto de luxo, as outras empresas, outro tipo de objeto. E aí os objetos para a produção disso, os objetos do mercado, os objetos para venda. Um deles, por exemplo, é que essa empresa, para poder manter esse posicionamento, tinha propaganda na Rede Globo. Então, para vocês perceberem a série de alinhamentos, a verdade que foi produzida, com todas as pessoas assumindo essa verdade como sendo deles, todas as pessoas assumindo essa verdade para eles. A importância disso. E aí, isso, olha só, é como que o objetivo. Então, isso é transformado num objetivo coletivo, mas esse objetivo coletivo ele só é executado porque cada um tem isso como objetivo individualmente. Porque tem esse consenso com esse objetivo coletivo. Agora, esse consenso é quando eu assumo para mim, individual, esse objetivo para mim. E aí, olha, esses objetivos que lá atrás eram uma mira e um objetivo do agente de poder. E ele traduziu isso em bem coletivo. Não sei, tomara, eu espero que tenha, tá ficando claro para vocês. Tá indo? Como é que tá? Estou entendendo? Sim. Sim? Beleza. Então, olha, a gestão, então, o que é uma gestão? É essa produção da realidade. E é uma produção da realidade de uma maneira que a prática cotidiana das pessoas, os comportamentos, os discursos, as verdades que elas acreditam, aquilo que elas sabem, são. Elas vão praticando isso tudo de acordo com aquilo que foi colocado como bem coletivo. Tem uma história desse reinvestimento utilitário do lucro, que houve um caixa 2 lá na empresa, que teve um diretor que sabia que aquilo não era muito certo, mas apoiou. Então, ele participou do que estava acontecendo, mesmo sabendo que não era muito certo. Então, olha o grau de produção de realidade do agente de poder, dos agentes de poder. Né? Construiu um comportamento desse diretor, construiu o discurso desse diretor, construiu o saber desse diretor. Isso são as relações de poder. E aí, gente, no final das contas, quando, por exemplo, esse diretor que não concorda, que achava que não era certo, concorda e participa, vocês entendem então que está produzindo a realidade dele, está mudando a realidade dele, está influenciando a realidade dele, influenciando dentro do sentido do agente de poder. Então, o agente de poder é essa pessoa que produz realidade. E o que é essa produção da realidade? É quando as pessoas vão modificando a própria realidade de acordo com aquilo que o agente de poder quer. Como que isso acontece? Aí não tem uma receita. Isso aí é habilidade de relações de poder.
Aí tem uma série de objetivos à disposição, e o agente de poder ele é habilidoso em utilizando esses dispositivos, colocando esses dispositivos aqui e ali, e articulando, manipulando os dispositivos até produzir essa verdade. E uma verdade só é produzida quando todo mundo pratica aquela verdade, quando todo mundo acredita naquela verdade, naquela realidade, né? Quando a pessoa começa a ter os saberes que produzem aquela realidade. Por isso que nenhuma realidade é imposta. Ela é uma construção. E a pessoa só assume uma realidade para ela se ela acreditar que for boa. Ninguém assume uma realidade se não tirar um benefício dela. Então a gente só faz aquilo que a gente tem que tirar algum benefício. O Freud vai falar, o Jung vai falar, a galera da Gestalt vai falar, o Fritz Perls fala muito, o próprio Foucault vai falar, o Nietzsche também fala. O ser humano se move pelo desejo. A gente não faz absolutamente nada que não deseja. A gente pode fazer alguma coisa contrariado, mas a gente só faz porque vai atender algum outro desejo nosso. Pode ser um desejo de evitar confusão, pode ser um desejo de não brigar, mas realiza um desejo. E a gente põe na balança qual desejo que é maior. E aí a gente sempre executa o desejo maior. O desejo maior pode ser evitar confusão, mas é um desejo. Tá? Então não tem imposição. A realidade, quando a pessoa assume a realidade, é pelo desejo. Ela supre algum tipo de desejo. O Foucault fala isso. Então, as relações de poder, a gestão de uma empresa com base em relações de poder, é a realização de desejo. É realizar vários tipos de desejo. É realizar o desejo do diretor de ser o chefe da gerente de gestão de pessoas. É realizar o desejo da gerente de pessoas para aceitar ser subordinado ao diretor de finanças. É realizar algum tipo de desejo num diretor para ele fazer parte de uma distribuição de lucro que não era formalizada. Isso quando o sujeito pratica essa realidade, é o que o Foucault vai falar que assumir práticas discursivas. Né? O sujeito assume um discurso para si. Quando o sujeito assume uma verdade, vive uma verdade, aquela verdade é uma prática discursiva. Então, ele assume uma prática discursiva como sendo sua. E aí, ele produz a sua realidade com base nisso. Alguma dúvida que até aqui? Está entendido até aqui? Como é que está aí? Entendível até o momento. Beleza. Aí, para finalizar, a gente tem que entender duas instâncias da gestão em termos de relações de poder. Uma é a instância interna e a outra é a instância externa. Até aqui, eu falei basicamente da instância interna de produção de relações de poder. Quando eu citei, por exemplo, a questão dos concorrentes e dos funcionários, eu falei um pouquinho da instância externa. E quando eu falo, então, que os concorrentes aceitam aquele posicionamento da empresa e ninguém concorre, vocês entendem que tem aí uma realidade produzida de agência de poder? E quando um cliente compra esse produto e paga 40% a mais, aí também tem outra produção de realidade, né? Que é a realidade do preço do produto de luxo. Né? Então, a instância interna, gente, da empresa, ela é muito feita por essa perspectiva dos territórios. A empresa, todo ambiente social, ele é segmentado em territórios. Então, às vezes tem um território maior e dentro desse território maior, ele é dividido em subterritórios, em microterritórios. Na linguagem lá da administração tradicional, eles vão chamar isso de sistema, que vai ser o sistema maior e os subsistemas. Tá? Mas aqui, nesse entendimento de relações de poder, a gente interpreta pela lógica de território. Então, essa instância interna vai falar do território interno dentro da empresa. Dentro da empresa, o território pode coincidir com as diretorias, e às vezes não. Tá?
Mas eu não vou entrar na questão do território, não. Quem quiser entender um pouquinho melhor, tem um capítulo na tese só sobre o território. O que é importante a gente entender aqui é que essas duas instâncias, a interna e a externa. A interna, então, ela é mais micro, né? Ela é mais, ela é como se fosse uma bolha, ela é mais palpável. E aí, a gestão para esse âmbito externo também vai acontecer por meio de relações de poder. Só que aí vai ser por meio de relações de poder de pessoas da empresa, de pessoas de uma organização, com pessoas de outra organização externa. Por isso que eu preciso ter pessoas habilidosas em gestão, em relações de poder, para que elas produzem essas relações de poder com as outras organizações que estão no entorno da empresa. Às vezes, a gente tem um vício no Brasil de pagar pouco para as pessoas. E aí, a gente tem uma mão de obra muito desqualificada. E isso acaba tendo um impacto gigantesco na empresa, porque a empresa não consegue estabelecer relação de poder externo, porque não tem pessoas qualificadas para isso. Aí, às vezes, a gente acha que está economizando, pagando menos, quando, na verdade, a gente está deixando de ganhar, porque, às vezes, pagar um salário melhor para uma pessoa que é um agente de poder habilidoso, ele vai trazer outros recursos para a empresa. Tá? Então, a gente mantém muito foco nessa questão interna, só que a gestão ela é a estruturação de relações de poder no sistema interno da empresa e no sistema mais amplo, que são as relações externas. Só que um CEO sozinho, ele não consegue fazer isso em sua amplitude, no seu todo. Por isso que ele precisa de vários agentes de poder na empresa, para que esses agentes de poder façam as interações e a produção das relações de poder externas da empresa. Tá? Ficou claro isso? Que aí eles vão fazer as relações com os clientes, com o fornecedor, com agentes do governo, com concorrentes, com proprietários e por aí vai. Que é aquela gama de stakeholders que a gente viu. Ficou claro esse pedacinho? É importante se atentarem que existem essas duas instâncias, tá? Uma interna e a outra externa. A interna, ela é mais concentrada em poucos agentes de poder. A externa são as pessoas da empresa que vai fazer as ligações, as relações. Ok? Alguma questão até aqui? Alguma dúvida? Porque agora a gente vai dar um mergulho nas relações de poder. Então é importante entender isso aqui e compreendendo esse aspecto da gestão, para a gente agora entender o que são relações de poder e depois trazer o conceito de relações de poder para entender o funcionamento da gestão a partir das relações de poder. Vocês estão conseguindo seguir meu raciocínio, gente? Porque é algo que, né, não tem nos livros dessa maneira. O que a gente vê sobre gestão é um pouco diferente disso aqui. Então eu fico, às vezes, me perguntando muito, assim, vocês estão muito caladinhos, né? Se vocês estão entendendo, se o raciocínio está indo bacana, vocês estão conseguindo enxergar isso onde vocês trabalham, se faz sentido para vocês a gestão sendo vista dessa maneira. Queria que vocês me dessem um feedback em relação a isso. Ok? Alguma dúvida? E aí, vocês podem perceber que isso se encaixa em qualquer organização. Qualquer organização é essa produção de realidade. Qualquer uma. Seja ela com fins lucrativos, seja ela sem fins lucrativos, seja um grupo que se juntar para recuperar uma nascente. É assim que funciona. Um grupo que se junta, né, um grupo de homens que se junta para jogar bola. É assim que funciona. Qualquer realidade, a realidade de um casal é assim que funciona, a realidade
de uma família, pais com filhos, é assim que funciona. Qualquer. Eu gosto muito dessa perspectiva do Foucault, porque o Foucault, para mim, explica a produção da realidade. Qualquer grupo social, qualquer encontro entre pessoas, acontece assim. E claro, se uma empresa, então, é um aglomerado de pessoas interagindo, vai ser dessa maneira também. Ok? Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Tranquilo por enquanto. Tranquilo? Beleza. Bom, então tá. Então, tomara que tenha contribuído alguma coisa, que comece a clarear esse entendimento de gestão, vocês entendam mais profundamente a gestão nesse sentido. Espero que tenha contribuído. Então tá, boa noite para vocês, vocês ficam com Deus. Até semana que vem, né? Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.